Olá pessoal, estamos de volta na nossa terceira aula. Então, agora a gente começa a trabalhar dentro do civil de forma mais intensa. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo aqui é configurar o nosso desenho. Então, eu vou vir aqui ó, na ToolSpace. Então, se ela não estiver aparecendo aí, ó, vocês cliquem aqui para que ela apareça, né? Então, ó, eu tenho abas aqui, ó, né, que são a nossa aba Prospector, que a gente administra aqui os elementos que estão sendo criados no civil. A aba Settings, a gente trabalha estilos, né, desses elementos, né, que a gente vai dar uma olhada ao longo do curso. A aba Survey aqui é para a parte de topografia. Então, um curso mais voltado para topografia vai trabalhar diretamente nessa aba, onde você configura aí os equipamentos, os prefixos, as figuras dos pontos, uma série de coisas. E a aba Toolbox aqui tem a parte de relatórios, a gente vai trabalhar nela aqui. Então, nesse curso aqui trabalharemos na Prospector, Settings e Toolbox, não na Survey. Então, vindo aqui em Settings, né, eu vou vir em Base para Geometria, que é o arquivo que eu deixei para vocês aí, né? E ó, eu vou clicar com o botão direito em cima do nome, eu selecionei o botão direito, Edit Draw em Settings, e aí a gente vai abrir aqui o nosso desenho. Esse desenho já está pré-configurado, eu deixei para vocês aí, mas a gente vai trabalhar aqui, ó. Você tem todas as opções aqui de zonas de UTM, né? Então eu vou trabalhar aqui na América do Sul, que normalmente a gente usa, com SIRGAS, né? Os datums. E o nosso projeto vai estar na UTM Zone de 24S, que é no Espírito Santo esse projeto. Então está aqui, ó, 24S. Então você vai dar aí um Apply, né? Fora isso aqui, a gente tem aqui as unidades, que já vão estar em metros, né? As unidades de ângulo, aqui o sistema de conversão internacional, a nossa escala 1:1000, né? Então essas são as configurações iniciais. A gente não vai trabalhar com transformação aqui de UTM, né? Isso aqui é para quando você tem um desenho aí, ou um levantamento em LTM, uma coordenada local, e você quer transformar ele num UTM. Então você vai ter que utilizar essa aba aqui de transformação. Aqui está os Objects Layers, né? Então eu já tenho alinhamento no FHZ eixo, os labels, que são os textos, né, do alinhamento no FHZ Estaca, então já está tudo pré-configurado aqui por causa do nosso estilo, né? Eu vou até mostrar para vocês depois. Então as abreviações, né, então está aqui, se você quiser configurar, por exemplo, do seu alinhamento aqui, ó. Então eu tenho espiral, tá vendo? Ó, curva reversa, então os pontos aqui, ó, eu tenho todos eles aqui, ó. Então, PI, PT, SC, né? Todos os elementos do alinhamento e as suas abreviações. Então, está tudo aqui, ó, superelevação, quente, que é superelevação de ferrovia, né? Os prefixos aqui de perfil. Então, e o Ambiente Settings mostra todas as nossas configurações gerais. Então, está aqui unidades, tudo que você precisa saber aí. Então, por exemplo, a área está em metros quadrados, precisando de 2 casas, você consegue mexer nisso por aqui também, velocidade em km/h. Então, tá tudo beleza aí, pode dar um Apply aí e um OK. Se você for iniciar um novo arquivo, vamos dizer que você não vai abrir esse arquivo aí que eu deixei para vocês. De repente você está usando uma versão 2014, 2012, então você vai tentar abrir esse arquivo e não vai conseguir porque está numa versão superior. Então vai ser um file, né, new. Se você instalou o CounterKit, que nem a gente falou lá na primeira aula lá, ele vai abrir essas opções de templates aqui para vocês. Vocês podem utilizar aqui a do DR, ó. A gente vai trabalhar em cima dela, que ela é bem completa. Tanto o DR quanto o DNIC são bem parecidas, a gente vai trabalhar na do DR. Então beleza, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai importar os pontos da nossa topografia. Eu vou deixar aí para vocês, está aí embaixo da aula, aí nos materiais disponíveis, um TXT com os pontos. Então vocês vão ver aí que é uma área bastante
grande aí que a gente vai trabalhar. Então, ó, ele, apesar de estar começando aqui no ponto 7, mas a gente tem quase aí, ó, quase 50 mil pontos aí, 49.488 pontos na superfície. E como que ela está configurada aqui, ó? Então eu tenho point name, number, né, que é o número do ponto, est, norte e elevation. Eu não tenho descrição. Isso aqui é importante por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui no Civil 3D, ó, em points, né? Então, ó, eu vou vir aqui em create, ó, point create tools. Ele vai abrir essa janelinha para mim, né? Então eu tenho aqui, ó, import points. Eu vou clicar nele. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou selecionar já aqui embaixo, ó, o formato. E aí, ó, o nosso lá tá ponto, né, que é o número do ponto, est, norte e z, delimitado por espaço. É esse aqui que a gente vai utilizar. Então, selecionando ele aqui, clica aqui no mais, né? Então a gente vai vir aqui e selecionar o nosso arquivo. O meu está aqui, ó. Então eu vou dar um open. Ele vai ler esse arquivo e vai carregar esses pontos aqui embaixo, ó. Então, ó, se vocês observarem, eu tenho point number, est, norte, o elevation, né? O que eu posso fazer aqui já? Eu vou marcar aqui, ó, adicionar point a um point group e vou clicar aqui, ó, para criar um que eu vou chamar de topografia. Então tá aí, topografia. Então eu vou colocar aqui, ok. Então ele vai jogar todos esses pontos nesse grupo chamado topografia. E aí agora vai uma coisa complementar para vocês. Se vocês receberem um levantamento aí, que isso aqui está ao contrário, ou de repente tem aqui ponto, descrição, norte, este está invertido aqui, vocês têm uma opção aqui, ó, que é esse maisinho aqui, ó, um lapisinho aqui. Se vocês clicarem aqui, ó, tem todos os formatos ali de arquivo que ele aceita. Mas você pode dar um new, e aí você vai dizer aqui que é um user point file, vai dar um ok. E aí o que acontece aqui? Você vai dar um nome, né? Você vai dizer aqui, ó, como ele vai estar delimitado, se vai ser por espaço ou não. Então você pode dar um espaço aqui. E aí o que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir aqui, ó, clicou aqui em cima, e aí você vai escolher, por exemplo, ó, vamos dizer que tinha lá primeiro uma descrição. Então, ó, eu tenho uma descrição do ponto, por exemplo. Então eu vou colocar ela. Então eu venho aqui agora eu tenho o point number. Então eu vou colocar ele aqui. E aí eu tenho aqui, agora eu tenho o est. Beleza? Com precisão, 4 casas. E o norte agora. Beleza, com 4 casas. E agora, por final, o point elevation. Então, ó, eu criei um personalizado. Você pode dar um nome aí, dar um ok, ele vai aparecer para você na sua lista lá. Certo? Eu não vou criar ele aqui agora, mas vou dar um cancelar aqui. Ele vai aparecer para você a partir que você deu um ok lá aqui nessa lista. Quando você fechar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, nesses formatos. É só você navegar até ele, selecionar e ele vai ler o seu arquivo. Então, ó, tá tudo certo aqui, ele aceitou, tá verdinho aqui, então ele aceitou meu arquivo, ele leu direitinho, eu adicionei ele no point group. Aqui você pode deixar só marcado essa caixinha mesmo, que ele faz ajustes de elevações possíveis aí, né? Aqui ele não mexe com coordenada, de transformação de coordenada, que não é o caso. E eu vou dar um ok. Então, ó, ele tá vendo aqui no canto que ele vai importar esses pontos aí. Então, dependendo aí do computador de vocês, né, pode demorar um pouquinho ou não. Então, o importante é que vocês esperem, né, ele vai finalizar o comando, não fiquem clicando na tela, nem nada, porque vocês podem travar aí o civil de vocês, né, porque ele está processando isso, então tem que aguardar ele carregar mesmo. Então você espera um pouco, são quase 50 mil pontos, vai demorar um pouquinho. Então
carreguem ele aí, a gente vai, depois dos pontos carregados, a gente tem como trabalhar a aparência deles dentro do desenho. E aí eu vou mostrar para vocês que a primeira opção que a gente vai começar a trabalhar aí com estilos. Então, qual que é o estilo do ponto? O que vocês querem que ele mostre na tela? É isso que a gente vai trabalhar daqui a pouco, quando ele terminar de carregar esses 50 mil pontos quase aí pra gente. Então, pessoal, ele terminou de carregar aqui, ó. E aí vocês vão ver que a gente tem uma grade de pontos aí bem grande, né? Então, tá aqui, ó, todos os pontos, né, dessa superfície. Eu vou fechar aqui essa abinha aqui. Então, ó, o que acontece? Está criado aqui, ó, tá uma grade de ponto que vai gerar essa superfície, né? E aí, se você for na nossa aba aqui, Prospector do Civil, e Point Group, ó, já está criado aqui o nosso grupo Topografia, né? Então, separa o mouse em cima, ele mostra que tem os 49 mil pontos ali. E eu também tenho o Wallpoint. Então, apesar de você criar dentro de um grupo, ele sempre vai colocar os pontos também dentro desse grupo aqui. Então, aqui você consegue separar aí, de repente, os pontos que você quer dentro de um grupo, né? Então, você pode ter etapas de levantamento, né? Então, você pode colocar topografia, data tal, topografia, e separar os pontos aí por grupos. Então, ó, clicando aqui em cima, ó, então selecionando aqui nosso grupo, botão direito, se você vir em Properties, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, primeiro aqui na tela inicial, a gente tem o estilo do ponto e o label, que é a descrição. Uma coisa é a bolinha, vamos dizer assim, a bolinha do ponto é o estilo do ponto. E o texto que aparece do lado é o label. Então a gente vai explorar isso aqui. Antes aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Então tá aqui, ó, o Point Group. Então eu tenho aqui algumas abas aqui. Por exemplo, eu posso querer incluir alguns pontos de outra superfície. Então, por exemplo, se eu tenho um outro grupo de pontos ali, se eu clicar aqui, ó, selecionar Setting Down, eu selecionar aqueles pontos, ele vai inserir os pontos selecionados dentro desse grupo, né? Então, mesma coisa acontece para excluir, né? Então você tem aqui uma série de operações aqui, ó, tá? E aí aqui você tem a sua Point List. Então aqui nessa aba aqui, Point List, você vai ter todos os pontos aí que foram levantados. Então ele vai dar para você aqui, ó. Então o ponto este-norte, a elevação. Você tem aqui o grid, né? Oeste-norte, né? Que é a posição de cada ponto, longitude, então, longitude, latitude, escala e a conversão. Então, beleza, vamos voltar lá para a primeira aba. Então, aqui, ó, no estilo do ponto, eu tenho algumas já pré-configuradas. E você pode vir aqui e criar uma nova, né? Então, eu vou vir aqui e eu posso chamar aqui, ó, ponto Civil 3D. Eu vou pôr assim para identificar que é do curso. Então tá aqui, ó. Então o que vocês podem trabalhar aqui? Vocês podem usar um AutoCAD Point, você pode customizar. Então como é que funciona aqui, ó? O preview tá aqui. Então, por exemplo, você quer, ó, vou deixar vazio aqui. Então eu quero um círculo com um ponto no meio. Eu quero e você pode marcar e desmarcar aqui, ó. Então eu quero um círculo com um X no meio. Ou assim. Você também tem assim. Então, tá vendo? Aqui eu consigo sempre trabalhar com um ou com outro, círculo, quadrado, ou com os dois, e aí variando aqui, ó. Um desses aqui. Ou então você pode usar um bloco. Aí você pode ter os bloquinhos. Então, vamos dizer que você quer criar ali, né? Você tem, por exemplo, árvore. Então você quer criar um ponto da árvore. Então, ó, aqui eu tenho alguns, né, bloquinhos aqui já dentro do meu desenho. Então, se você olhar aí, ó, eu tenho piquete que já está criado os estilos ali, né? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui. Então ele mostra ali o código, ó. Como que é. Por exemplo, aqui é uma placa de sinalização, então, mas ele usa o bloco da maneira que você quiser aí, ó.
Então, ó, um poste, poste duplo, poste de visita, piso acabado, ó, piquete. Então você tem uma série de opções aí, ó. Usou a folha, tá vendo? Que é o bloco da folha que tem no estilo aqui. Então você vai ter uma série de opções aí, ó. Então tem aqui as plaquinhas, tá vendo? Ó, setinha. Então nosso ponto ali, que eu vou marcar ele como um círculo com uma cruzeta aqui no meio, ó. Então essa é a primeira coisa. Então aqui você tem que ele está usando a elevação do ponto e aqui que você controla o que você quer que ele veja. Então na View Plan eu estou mostrando a marca e a label. Aqui está by block, mas eu posso, por exemplo, querer que aquele bloquinho fique azul. E a label, eu quero que ela fique vermelha, por exemplo. Então, você acaba de configurar aqui esse ponto. Então está aqui. Agora a gente vai ver aqui, ó, eu tenho a opção de cota e descrição, ponto, cota e descrição. Então aí vai depender de como você quer que... Por exemplo, é interessante ter o número do ponto? Nem sempre. Às vezes você só quer a cota, que é esse caso aqui, ó. Eu vou mudar só para a cota, que vai mudar lá. Se vocês vierem aqui, ó, eu cliquei aqui, que está no modo edição. Então, ó, tem o geral aqui, né, que é a orientação, e o layout. Então eu tenho só aqui, ó, o Point Elevation, aqui na minha aba texto aqui, ó, se você clicar dentro dos 3 pontinhos, ele te dá a opção ali do que você quer. Eu só quero o Point Elevation, você pode pôr outros textos ali, tá vendo? As coordenadas, o número, então aqui no caso é só o ponto. Então eu tenho o ponto, que é o texto aqui, ó, que a gente está trabalhando. O ponto está no estilo do ponto. Se concentrem só no texto. Então eu vou mostrar só o texto. Então eu quero que o texto fique vermelho. Então uma das opções é vir aqui, selecionar o texto. Em Format aqui, ó, eu mudar para vermelho. Então ele já ficou vermelhinho ali. Então você dá um OK. Então, ó, eu peguei e criei o estilo de ponto do civil e só a cota. Quando você der um OK, ele vai ler isso e configurar todos os pontos com o estilo que você criou lá. Então, vamos esperar ele carregar e a gente vai ter esse estilo de ponto da maneira que a gente configurou ali no nosso grupo. Então, vai aparecer o símbolo que a gente configurou e o texto da cota, que é o que é importante ali no momento. Então, vamos aguardar ele carregar. E a gente já visualiza isso aí como é que ficou. Então, pessoal, está feito isso. As edições que a gente criou lá nos estilos, eles foram aplicados aqui. Então eu tenho o meu ponto com elevação. Então está criado aqui nosso estilo de ponto. Então, pessoal, nessa aula a gente vai parando por aqui. Então a gente já importou os pontos, né, da nossa superfície e editou o estilo. Então a gente já está trabalhando em paralelo o elemento e sua aparência. Então a gente vai trabalhar ao longo do curso dessa forma para que vocês aprendam tanto a trazer o elemento, construir o elemento no desenho e trabalhar a sua aparência. Então na próxima aula a gente vai criar a nossa superfície aí de topografia. Então pessoal, agradeço vocês aí, bons estudos e até a próxima aula.